Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita, mas muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a nossa igreja nos apresenta para a solenidade da Ascensão do Senhor. O texto deste domingo se encontra lá em Mateus 28, versículos de 16 ao 20, que nos diz assim: Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele, ainda assim alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide fazer discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Amados irmãos e irmãs, estamos aqui na reta final do Evangelho de Mateus. E aí, temos alguns indicativos muito importantes deste texto para iluminar, então, a solenidade da Ascensão do Senhor. De antemão, você que não é inscrito no canal, se inscreva aí bem rapidinho, deixe seu like, faça o seu comentário e não esquece de compartilhar para outras pessoas. Aqui diz que Jesus estava com os discípulos. A primeira pergunta que tange a cada um de nós é por que, então, aparece para a gente os 11 discípulos, né? Primeira coisa é porque, na verdade, Judas havia traído e só aparece um substituto para Judas lá em Atos dos Apóstolos. Eles estavam na Galileia, em um monte que Jesus indicou. Ora, o monte, mais do que um lugar geográfico, que a gente queira deduzir que monte é esse, que montanha é essa, ele é um lugar teológico. É no monte a qual, lá no Antigo Testamento, sempre Deus se manifesta. É no monte, por exemplo, que Jesus acaba dizendo as bem-aventuranças lá no Evangelho de Mateus, que nós temos o Sermão da Montanha. E aí diz que no versículo 17, quando viram Jesus, eles prostraram-se diante dele. O verbo que Mateus utiliza para prostraram-se diante de Jesus é o mesmo verbo que aparece lá no capítulo, acho que 2, para mostrar que os magos estavam se prostrando diante de Jesus para o adorar e para se submeter a ele. Então aqui nós estamos vendo um ato de adoração a Jesus. Só que assim, mesmo estando adorando, alguns duvidaram. Nós podemos refletir aqui de dois modos diferentes. Primeiro, a dúvida como algo negativo, como algo ruim. Porém, é interessante que Jesus não questiona. Então, parece-nos que Jesus não está preocupado com a dúvida do povo, né? Porque, embora com dúvida, estavam prostrados. Olha que interessante. Em meio às nossas inquietações, em meio às nossas dúvidas, a gente não pode parar de adorar a Deus. Em meio à nossa dúvida, não posso parar de servir. Em meio às minhas indagações, às minhas inquietações, às minhas interrogações, eu não posso parar de servir. Então Jesus se aproxima e fala: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Ou seja, Jesus começa dizendo, é meio que ele como se relembrasse lá o texto de Daniel, que fala que o Filho do Homem vai receber toda a autoridade no céu e na terra, enfim, que vai dominar tudo. Jesus então agora afirma, toda a autoridade me foi dada. Só que qual é a autoridade que Jesus pontua dentro do Evangelho? É o serviço. Jesus revela que a autoridade que ele recebe, que ele tem, é diferente da autoridade do mundo, aquela que o mundo prega. E da mesma forma, a igreja precisa entender isso. A nossa autoridade consiste no serviço, no dar-se ao outro, no ajudar o outro, no amar o outro. E aí, ao invés de Jesus se despedir dos discípulos, uma despedida triste, enfim, Jesus faz uma outra coisa. No versículo 19, Jesus diz, Ide e fazei discípulos. Interessante, né? O ide aparece também no final de cada Santa Missa. Ele manda o povo fazer discípulos. Na verdade, em grego, seria discipular. Tornar pessoas discípulas. Essa palavra não existe muito no português, né? Então ele vai dizer o quê? Olha, a missão de vocês não é ficarem aqui paradas. A missão de vocês não é pararem aqui nesse momento. Mas a missão de vocês, na verdade, é fazer com que outras pessoas me conheçam. É fazer com que outras pessoas conheçam a mim. É fazer com que outras pessoas queiram me amar. É fazer com que outras pessoas me conheçam, sirvam a mim. E por isso que ele coloca, né? Fazer discípulos batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Interessante o fato de que Jesus fala do batismo, que já aparece lá em João Batista, mas agora Jesus coloca a fórmula trinitária, meio que para dizer assim, ó, eu venho dizer a vocês que, diferente de João Batista, que o foco do batismo dele era apenas no contexto de arrependimento, eu trago para vocês agora um enxertá-los na dinâmica da Trindade, né? Encharcá-los de Deus,
Porque o nome na Bíblia quer dizer a essência da pessoa. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito, quer dizer em outras palavras, eu estou fazendo com que vocês experimentem a essência, que vocês sejam banhados pela essência de Deus. E diz mais ainda, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Observar quer dizer conservar. Ou seja, ensine ao povo a conservar os ensinamentos de Jesus. Ensine ao povo a, de fato, sempre estarem lembrando, experienciando aquilo que Jesus fala. E aí vai dizer depois, eis que estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Eu sei que a liturgia do Brasil acaba traduzindo como estarei convosco no futuro, mas o grego não fala isso. Eis que estou convosco, é presente. Cristo já está presente. Porque na verdade é isso que acontece na ascensão do Senhor. A presença de Cristo, ela continua existindo, mas agora é uma forma diferente. É uma presença no Cristo ressuscitado. É o Cristo que está presente nos sacramentos. É o Cristo que está presente na palavra. É o Cristo que está presente na vida do irmão. É o Cristo que está presente agora através da igreja, através do Espírito Santo. Então é um Cristo que permanece presente, mas agora não mais naquele formato. Eu prometi no vídeo da primeira leitura essa semana de que eu ia pontuar alguns detalhes para vocês sobre as orações que a igreja nos coloca para essa liturgia, para poder nos ajudar a mergulhar ainda mais. Vamos lá, primeira coisa. Na oração coleta diz assim, a ascensão do vosso Filho já é nossa vitória. E depois diz, faz-nos exultar de alegria e fervorosa ação de graças, porque somos chamados na esperança a participar da sua glória. A solenidade da ascensão aponta para o céu. Primeiro, eu vejo que Cristo venceu o pecado. Ele agora tem um trono glorioso. E por isso eu tenho que ficar alegre. Porque se Cristo entrou no céu, Ele abriu o céu para nós e agora eu posso sonhar com o céu. Eu posso participar de sua glória. Eu posso esperançar. Eu posso esperar em Deus. Olha que coisa bonita. Por isso que essa solenidade é motivo de alegria. A alegria pascal, ela transborda-se na ascensão. Depois, o prefácio do mistério da ascensão. Olha o que é que vai dizer aqui. Vencendo o pecado e a morte, vosso Filho Jesus, Rei da Glória, subiu hoje, ante os anjos maravilhados ao mais alto dos céus, e tornou-se o mediador entre vós, Deus nosso Pai, e a humanidade redimida, juiz do mundo e Senhor do universo. Ele, nossa cabeça e princípio, subiu aos céus, não para afastar-se de nossa humanidade, mas para nos dar a certeza de nos conduzir à glória da imortalidade. Ou seja, Jesus não quer ficar longe de nós, mas para dizer, olhem, prestem atenção, assim como eu viverei eternamente, vocês também viverão. Por isso que eu falei a vocês, nós podemos sonhar com o céu. A ascensão do Senhor aponta para isso. Depois a oração pós-comunhão diz assim, Deus eterno e todo-poderoso, que nos concedeis conviver na terra com as realidades do céu, fazei que os nossos corações se voltem para o alto, onde está junto de vós a nossa humanidade. Ou seja, a ascensão, mais uma vez, aponta-nos para isso. Mas como é que eu posso, então, esperar no céu? Muita gente acha, e a gente falou sobre isso na primeira leitura, que é ficar com os olhos assim, esperando. Mas não é isso. Eu preciso entender que para sonhar com o céu e para preparar este caminho para o céu, eu preciso ir e fazer novos discípulos. Eu preciso ir e anunciar. Eu preciso ir e testemunhar. O céu começa assim. Que à luz desse relato, dessas orações que vimos do Evangelho, o nosso coração possa ansiar ainda mais com o céu. E eu possa tentar agora, o mais rápido que eu puder, anunciar Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Eu te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.